Afirmo que esse testemunho é real e verdadeiro. Que a santa paz de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo de Deus, imaculado, o Filho do Deus Altíssimo, nosso Senhor Jesus Cristo, estejam convosco, nas vossas vidas, nas vossas famílias, na vossa casa, hoje e para todo sempre. Irmãos, quero aqui compartilhar convosco um arrebatamento de sentidos, de espírito, quando o Senhor, pela infinita misericórdia dele, cumpriu na minha vida uma promessa dele. Porque Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. E aquilo que Deus fala, irmãos e irmãs, pode passar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas se realmente foi o Senhor Jesus que falou, vai acontecer. E é no tempo do Senhor Deus. Quantas vezes o Senhor fala conosco, e a gente sente ali a presença realmente de Deus, a virtude do Senhor. E a gente quer que aconteça no abrir e fechar de olhos, mas irmãos, é no tempo do Senhor Jesus. E ali o Senhor, usando o vaso dele, falou comigo em voz profética, dizendo: meu servo, eis que não farei o que tu me pedes em público, farei em particular. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Tu sentirás a minha presença, o meu poder, ficará trêmulo. Quero eu te mostrar e revelar algo oculto que está aos teus olhos, espiritual, que os olhos carnais não podem enxergar. E ali, irmãos e irmãs, eu fiquei buscando ao Senhor, em oração, em jejum, porque pela misericórdia do Senhor Deus, o Senhor me levantou no ministério de oração. E toda a santa madrugada ali buscava ao Senhor em oração, orava a Deus, orava a Jesus Cristo em espírito, no meu pensamento, orando a Deus, falando com o Senhor todas as madrugadas. Quando o Senhor colocou no meu coração o propósito de eu buscar a Ele, fazer uma campanha de jejum e oração. Irmãos, isso foi um particular de Deus para comigo. Eu fiquei numa campanha de jejum e oração, 6 meses orando, jejuando ao Senhor, a favor desse arrebatamento, aleluia. E ali, no último dia, irmãos, no último dia da campanha, eu orando ao Senhor na madrugada, porque essa campanha era algo muito particular, entre eu e Deus e mais ninguém. E todas as madrugadas eu fechava a porta do meu quarto, orando a Deus em espírito, no meu pensamento. E no último dia da campanha, desses 6 meses de jejum e oração, quando eu estava ali no meu quarto, de joelho dobrado, orando ao Senhor, com o coração aquebrantado, me santificando ao Senhor Jesus, ali eu pude sentir o meu corpo leve, aleluia, e senti ali o poder de Deus. Senti o poder de Jesus Cristo me tomando, aleluia. E ali, quando eu abri os olhos, eu pude contemplar uma luz muito grande, muito forte, resplandecente, vindo, o anjo do Senhor ali no meu quarto, com espada na mão, com escudo, envolvido na glória de Deus, na glória de Jesus Cristo. E ali, irmãos, eu fui sentindo a presença do Senhor. O meu corpo foi ficando leve, e ali o anjo do Senhor falou para mim: servo de Jesus Cristo, hoje o nosso Pai Celestial quer mostrar algo que Ele prometeu na tua vida, que Ele mostraria. Hoje chegou o momento, o dia do Senhor, o dia que o Senhor escolheu para te revelar o profundo e o oculto, os dois lados, um pouco de cada um. E ali, irmãos, eu fui sentindo aquela presença, o poder de Deus. E ali, eu pude contemplar o meu espírito saindo do meu corpo. E o meu espírito saiu pelas minhas narinas, porque quando o Senhor Deus soprou o espírito de vida no homem e na mulher,
ele soprou pela narina. E ali eu pude contemplar o meu espírito saindo do meu corpo. E ali o anjo do Senhor segurou nas minhas mãos, e o meu espírito foi de contra o anjo. E o anjo do Senhor segurou nas minhas mãos. Nós fomos subindo, 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 muito alto. E o meu espírito flutuando, e eu vendo o meu corpo caído ali no chão do meu quarto. Aleluia. E ali o anjo do Senhor falou: servo, o Pai vai te mostrar algo. Irmãos, quantas provações eu passei, quantas lutas, quantas guerras espirituais, em todas as áreas e situações da minha vida eu enfrentei. E muitas das vezes ali, irmão, desempregado, ali, irmão, sem ter dinheiro, sem ter condições financeiras para fazer um tratamento dentário. Eu entregava currículo, eu levantava de manhãzinha, levava os currículos e a porta não se abria. E eu ia questionar o Senhor, por que a porta não se abre? Já que eu tinha um currículo bom, já que eu tinha cursos, e eu entregava currículo, ia em entrevista de trabalho, mas não me chamavam para trabalhar. E antes desse arrebatamento eu passei uma luta muito grande, ficando desempregado, acometido por uma enfermidade. Mas essa enfermidade não me impedia de buscar a Deus, a Jesus Cristo, não me impedia de trabalhar. E ali quando minha mãe teve 2 AVC isquêmico, porque há 2 tipos de AVC, o hemorrágico e isquêmico. E ali minha mãe teve 2 AVC isquêmico, que paralisou o lado esquerdo dela. E ali, irmãos, eu pedi para que uma serva de Deus, uma pastora, a irmã Marlene Teles, viesse na minha casa orar para minha mãe. Só que em momento algum, irmãos e irmãs, eu falei para ela que a minha mãe, que a parte esquerda do corpo da minha mãe, o braço, a perna, o sangue já não circulava. E ali quando a serva de Deus veio na minha casa com mais uma irmã e um irmão, e ali cantaram os 3 hinos da harpa cristã, e oravam a Deus. E quando essa serva do Senhor pegou na mão da minha mãe, para orar junto com ela, ela pôde sentir que o sangue não estava circulando nos braços da minha mãe, na perna. E ela só falou assim, irmãos e irmãs, ela falou assim: Jesus, que o sangue volte a circular com perfeição no braço da tua serva, para a glória do teu nome, Jesus. Não é para a minha glória, não é para eu atribuir a cura ao meu nome, mas tão somente ao teu nome. E ali quando ela acabou de orar, a minha mãe foi curada. Aleluia, aleluia, oh glória. A minha mãe começou a mexer a mão dela, o sangue na hora começou a circular. E ali já foi um sinal que o Senhor faria algo acontecer. E ali quando o anjo do Senhor estava me levando num lugar muito alto, envolvido naquela glória, naquela luz. E ali o anjo do Senhor falou: servo, o Pai ordenou, e tu vai descer ao abismo. E eu falei para o anjo: eu não quero ir para lá, eu não sou de lá. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Eu tenho aliança com Deus, com Jesus. Eu não quero ir para lá. Mas o anjo falou: é necessário que tu veja. É necessário que tu veja, para que tu possa entender e crer. Irmãos, e ali nós fomos descendo a um abismo muito escuro. Um abismo muito profundo, um buraco de uma imensidão que não tinha fim. E aquela escuridão. E aí eu já pude ouvir o gemido da alma, os gritos das almas que estavam lá. Quando o anjo do Senhor falou: olhe à sua direita, servo. E ali, irmãos e irmãs, eu olhei. Quando abriu-se uma tela no inferno, e eu pude contemplar os últimos dias, os segundos, os últimos dias da vida de um ser humano aqui na terra. Quando ia para Deus e quando não ia. E ali o anjo
ordenou: olhe para essa tela. E ali no inferno eu escutando aquelas almas gritando, pedindo misericórdia, gemendo: Jesus, Jesus, me tira daqui. Jesus, porque eu não obedeci a tua palavra, Senhor? Tem misericórdia. O diabo ali fazendo orgia com as almas, afligindo as almas, e dava gargalhada e falava: não clama esse nome aqui mais, agora é tarde para você. E quando eu olhando para aquela tela, eu pude contemplar um hospital, um quarto no hospital, de uma serva de Deus, quando ali o Senhor veio buscar a alma dela. Veio o anjo do Senhor Jesus, desceu sobre aquele hospital, e eu pude contemplar o espírito dessa irmã, o espírito de vida dela saindo pelo corpo dela. E ela contemplou o anjo do Senhor e foi glorificando a Deus, dizendo: glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ali também naquele quarto, irmãos e irmãs, eu vi quando Satanás estava ali, perto do anjo de Deus, para querer levar a alma dessa irmã, o espírito dela para o inferno. Mas essa irmã, até o último segundo de vida dela, mesmo ela sofrendo as enfermidades no corpo dela, ela não duvidou que Deus a amava, que Deus estava com ela. E ali, quando o anjo do Senhor envolveu a serva de Deus numa grande luz, e ela subiu aos céus, e Satanás rugia com ódio, com raiva. E ali também o anjo do Senhor me falou: filho do homem, servo de Deus, contempla essa outra tela. E à minha esquerda eu olhei. Ah, irmãos e irmãs, quando eu pude contemplar ali no hospital também, num quarto, quando uma pessoa parte sem Deus, sem Jesus Cristo, quando ela vai embora desse mundo para a vida eterna sem Deus, Satanás estava ali, à beira da cama daquele homem, e Satanás viu quando o espírito daquele homem saiu do corpo dele. E aquele homem, quando viu Satanás, falou: não, não, não foi você quem eu chamei. Aí o diabo olhava para ele ali e dava risada. E falava: como não? Tu me serviu a vida inteira. Como você não me chamou? E ali Satanás pegava o espírito, a alma daquele homem e levava para o abismo. Irmãos, eu quero falar aqui algo, irmãs, que eu pude entender nesse arrebatamento, que o Senhor Jesus abriu os olhos do meu entendimento, e fez eu saber. Quando uma serva de Deus, um servo do Senhor Deus, parte salvo, quando o espírito sai do corpo da pessoa, a alma e o espírito desse servo, dessa serva de Deus, eles estão conscientes. Porque quando ali o anjo do Senhor veio buscar aquela serva de Deus, ela olhou para ele e glorificou a Deus e dizia: santo, santo é o Senhor. E ali, irmãos e irmãs, eu pude entender que ela estava consciente, que ela sabia que ela não estava mais naquele corpo, que o corpo tinha morrido, mas que a alma e que o espírito dela tinha vida. E ali ela foi para Deus. E também quando Satanás apareceu naquele quarto para buscar a alma daquele homem, que teve muitas oportunidades de buscar a Deus, de receber Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da alma dele, do espírito de vida que Deus deu a ele, ele rejeitou. E ele estava consciente quando ele viu o demônio ali, na beira da cama dele, quando Satanás veio buscar a alma dele e levou para o inferno. E ali, irmãos, no inferno, o anjo do Senhor falou: servo, não temas. Isso é para testemunhar para que muitos que estão na terra, que estão dentro da casa de Deus,
estão desconcertados, estão de qualquer maneira. E ali, irmãos, quando o anjo do Senhor desceu mais fundo naquele abismo, e ali eu pude ver muitas grades. Eu pude ver celas, homens e mulheres. Eram celas assim, de homens e mulheres tatuados. Tinha celas de homem que fazia sexo contrário à palavra de Deus, que cometia sexo oral e anal com as suas esposas, e as esposas também, muitas das vezes, consentiam a esse ato. E ali o anjo do Senhor falou: vês tu, servo, essa cela, todos esses que praticam essas aberrações, todos esses que fazem sexo ilícito à palavra de Deus, se não se arrependerem e não pararem com essa prática, vai ser grande o ai aqui no inferno. E ali eu vi os demônios fazendo orgia com essas pessoas que faziam sexo ilícito, contrário à palavra de Deus. E ali se levantou um demônio, pombagira. E ali o meu espírito ficou todo arrepiado, e o anjo do Senhor disse: não temas, eles não tocarão em ti, não temas. E ali aquele demônio da pombagira, veio e falou assim para mim: ah, se tu não tivesse com ele, ah, se tu não tivesse com o homem de branco. E ali o demônio da pombagira falou: olha, eu tenho colocado divisão entre os casais, eu tenho colocado espíritos dos ciúmes entre eles. Olha, eu também entro na casa de Deus. E ali eu contemplando aquela visão, eu via quando a pombagira entrava na casa de Deus, ela entrava incorporada no corpo e na mente de uma irmã. E ela entrava com aquele salto, plataforma de 15 centímetros, de 7 centímetros, e desfilava, e o barulho daquele salto fazia um estrondo no inferno, e os demônios davam gargalhada. E ali eu via também, quando ela entrava no corpo de uma mulher, usando as roupas, os decotes sensuais, roupas sensuais, decotes sensuais. E ali a pombagira falou: olha, eu tenho conseguido derrubar muitos pastores. Eu pude contemplar pastores que estavam em adultério. Pastores que ainda não partiram dessa vida, que ainda exercem os seus ministérios, mas estavam já figurados no inferno, porque não se arrependiam do adultério. Pastores que não se arrependiam de ter adulterado, que estavam na casa de Deus, com a carteirinha de pastor, com o cargo de pastor, colocavam um terno, e ali eu vi um demônio do orgulho dentro daquele pastor, colocando orgulho no pastor. Irmãos, quero deixar claro aqui, que eu não estou falando que é o terno que faz a pessoa ficar com orgulho. Não é o terno, é o coração do ser humano. E ali eu pude ver aquele pastor, quando ele entrava na casa de Deus, na visão que o anjo estava me mostrando ali no inferno. O pastor entrava na casa de Deus, vestido de paletó, e ele pregava e o poder de Deus caía. Mas na casa dele, ele batia na mulher dele. Na casa dele, ele não tinha paz. Ele brigava com os filhos, maltratava os filhos, tinha ciúme dos filhos com a mãe, com a mulher dele. E ali Satanás dava gargalhada, o demônio pombagira dava gargalhada e falou: olha, eu tenho conseguido separar casais, estou colocando brigas, ciúmes entre eles. Eu coloco ciúme na esposa, no marido, coloco ciúme nos filhos, filhos sentindo ciúmes da mãe, sentindo ciúmes do pai, e o pai sentindo ciúme dos filhos, e a mãe do esposo, e assim acontecia. E ali
já não tinha mais unção quando ele ia pregar a palavra de Deus, porque ele não se arrependia de viver uma vida promíscua. Era pastor da casa de Deus, estava em adultério, saía com outras jovens da casa de Deus. E ali o demônio pombagira deu uma gargalhada estrondosa que estrondou o inferno. E ele falou, olha, se eles não se arrependerem, não deixarem essa prática, e não se consertarem com Deus dele, certamente eu buscarei a alma e o espírito deles, e ficarão aqui nesse lugar. E ali eu pude contemplar um monstro muito grande, monstro de 2 metros, de 3 metros, e eu perguntava para o anjo do Senhor, falava, o que era aquilo? E o anjo do Senhor falava, olha, esses são aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, não receberá mais o perdão, porque blasfemou. E a palavra de Deus diz também, irmãos, que a blasfêmia contra Deus tem perdão, a blasfêmia contra Jesus tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem. E ali no inferno eu vi aqueles pastores com rosto deformado, com cara de monstros, corpo de monstro. E ali o anjo do Senhor falava, olha, esses são os pastores que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você não sabe se é Deus que está usando um vaso para falar com você, está usando um servo, uma serva dele para falar com você, não fala que é o diabo, porque se foi o Espírito Santo, se foi o Espírito Santo que usou aquele servo ou aquela serva para falar contigo, se você falar que é o diabo, você blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Ore a Deus e peça a Deus o discernimento de espírito. E ali eu pude contemplar homens e mulheres tatuados. E eu falava, Jesus tem misericórdia, eu também tenho tatuagem. Jesus, eu também tenho tatuagem. Porque eu fiquei 13 anos afastado da casa do Senhor. Mas pela misericórdia de Deus, pela infinita misericórdia de Jesus Cristo, o Senhor me guardou e me livrou. Mas irmãos, nesses 13 anos, infelizmente eu fiz tatuagem. E ali no inferno, quando o anjo do Senhor mostrava para mim aquelas celas, homens presos ali dentro, e mulheres também, todos tatuados, e o diabo afligia aquelas almas. E eu falava, Jesus tem misericórdia, eu também tenho tatuagem. E ali o anjo do Senhor disse, servo, não temas, agora tu és lavado e remido no sangue de Jesus. Irmãos, eu quero deixar bem claro algo aqui, irmãs. Se você tem alguma tatuagem, ou conhece alguém que tenha tatuagem, não julgue. Se essa pessoa fez tatuagem no tempo da ignorância, quando ela não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus, ou então quando ela se afastou, o anjo do Senhor disse para mim que quando a pessoa se arrepende e não pratica aquilo que não agrada a Deus, ela tem o perdão. E ali aquele demônio pombagira olhou para mim e falou, crente, se você não tivesse se consertado com Deus, você já estaria aqui. E ali quando aquele demônio foi me tocar, o anjo do Senhor desembanhou a espada de glória e poder, e aquele demônio foi se ajoelhando, desapareceu ali no abismo, no meio daquela escuridão. Eu quero falar que se você tem tatuagem, irmão, irmã, se você fez essa tatuagem, é quando você se afastou de Deus, mas se você tem ela e se arrepende, e pediu perdão a Deus, a Jesus Cristo, você é lavado agora, é lavado e remido no sangue de Jesus. O que eu pude perceber é que aqueles que estavam ali tatuados, tanto homens quanto mulheres que estavam ali no inferno, tinham descido ali a profundeza do abismo, porque tiveram a oportunidade de reconciliar com Deus, com Jesus Cristo, tiveram a oportunidade de receber Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da alma deles, e eles não quiseram. E ali também eu pude contemplar quando o demônio Maria Padilha
se levantou aquele demônio na figura de uma mulher vestida de vermelho, uma capa preta, coisa mais terrível, irmãos. E ali, aquele demônio se levantou no inferno e falou: olha, eu tenho lançado a moda na terra. E ali, aquele demônio começou a mostrar para mim as modas. Irmãs com roupa decotada, sensuais, indo para a casa de Deus, com mini saias, com roupas que marcavam a parte íntima do corpo das irmãs. E ali, esses que se vestiam assim, iam para a casa de Deus e começavam a desfilar na hora do culto, da pregação. E ali aquele demônio Maria Padilha, mostrando para mim isso, dava gargalhada no inferno e falava: olha, sou eu que tenho entrado dentro das denominações, dentro das igrejas, e eu uso os meus para ficar desfilando, e eu faço eles sentir que eles estão que eles estão por cima, eu faço eles sentir que eles estão arrasando, que eles estão ali o melhor. Eu faço eles colocar as melhores vestes sensuais, roupas sensuais, e faço eles desfilarem quando está pregando a palavra de Deus, quando está louvando ao Deus deles. E ali aquele demônio dava gargalhada. Eu pude contemplar muitos jovens que eu conheço, irmãs da mocidade, que quando o pastor estava pregando a palavra de Deus, ou quando alguém estava dando testemunho, ficava desfilando na casa de Deus, colocava aquele salto alto, e começava a desfilar com a roupa decotada, roupas sensuais. E ali eu pude contemplar também uma grade enorme, enorme, enorme no inferno. E ali eu escutei todo tipo de funk. E ali o anjo do Senhor mostrou: olha, servo, olha o que acontece. E ali se levantou um demônio muito feio, muito feio. O demônio que ele comanda o funk aqui na terra. Ele comanda a música na terra. Ele fala: olha, eu estou conseguindo destruir as famílias. Olha a letra dessa música. E ali aquele demônio falou: olha, eu sou um principado que entra na mente da pessoa. E a pessoa começa a fazer a composição da música com letras com apologia ao sexo, à traição, com apologia ao crime, ao tráfico. E através dessas músicas, isso tem ficado no cérebro, no subconsciente de cada homem, de cada mulher que escuta essas músicas. E ali ele tem ceifado muitas vidas. E esse demônio falou: olha, eu tenho trazido muitos aqui, muitos que escutam músicas profanas, músicas de apologia ao sexo, apologia ao tráfico, ao crime, ao roubo. E ali eu via almas ali que gostavam dessas músicas rock forte, pesado, funk, músicas profanas realmente, sendo afligidas por Satanás. E os gritos, olha, era algo assim apavorante. E ali quando o anjo do Senhor falou: olha, tem mais algo a te mostrar. E ali eu pude contemplar, irmãos, o anjo que se levantou ali, chamado Exu das Almas. E esse demônio falou: olha, eu tenho conseguido colocar ódio, orgulho, soberba. Eu tenho colocado frieza no coração de muitos crentes lá na terra. Eu vi ali no inferno, podia contemplar as visões de Deus. Quando aquele demônio abriu uma tela e mostrou para mim: olha, isso está acontecendo muito lá, na casa do Deus de vocês. Aí eu via quando um irmão, uma irmã dava o dízimo alto na casa de Deus, e aquele irmão, aquela irmã que dava um dízimo muito alto, rapidamente o pastor da igreja
o cooperador, ele ali dava um status, dava uma responsabilidade, um cargo espiritual para aquele irmão e para aquela irmã. Mas ali aquele irmão e aquela irmã não estavam preparados espiritualmente. Eles não oravam, não jejuavam, não se santificavam a Deus, a Jesus Cristo. E ali o demônio falou: olha, lá na casa do teu Deus está cheio de gente assim desconcertada. Pastores que dão o cargo para membros somente pelo valor do dízimo, porque davam um dízimo muito alto. E ali o pastor dava cargo e responsabilidade. E a pessoa tinha status na casa de Deus, mas não tinha o preparo espiritual, não tinha a preparação espiritual de Deus, do Senhor Jesus, para assumir aquele cargo. Não oravam, não jejuavam, não se santificavam, estavam em pecado. Eu via também quando o anjo do Senhor falou: servo, levanta o teu olho agora para a direita e continue olhando. E eu pude contemplar muitos irmãos que eu tinha ali estudo, faziam faculdade, tinha seu carro importado, luxuoso, mas o coração estava com soberba, com orgulho, o coração com vaidade. Ele ia para a casa de Deus para mostrar o carro importado, mostrar as melhores roupas que ele podia comprar. E ali o anjo do Senhor falou: olha, o Pai não tem se alegrado com essas atitudes. Irmãos e irmãs, quero deixar bem claro o seguinte, que não é porque você dá dízimo alto, ou que você não pode dar dízimo alto, que ali o demônio me mostrou essas pessoas. O que está em questão aqui, que eu pude entender nessas visões, é que pessoas não estavam preparadas espiritualmente para assumir cargo. E o pastor da igreja sabia disso, mas por causa do dinheiro, ele confiava cargo a essas pessoas. E essas pessoas não tinham amor de Deus no coração, não iam orar e jejuar pelo grupo da mocidade, porque eles estavam na liderança, mas não jejuava, não orava. E os jovens, na casa de Deus, eu via moças com roupas sensuais, roupas decotadas. Eu via também jovens ali da mocidade que estavam dentro da casa ali, da casa deles, e eles ligavam o computador e assistiam filmes pornográficos. E ali naquele momento que a jovem assistia esse filme pornográfico pela internet, ali um demônio muito feio, ficava do lado da pessoa e dava gargalhada e afligia aquela pessoa. E com o passar dos dias, com o tempo, a pessoa já não tinha mais força para ir para a casa de Deus, já não tinha força para orar, para buscar a Deus, para ir para a casa de Deus. E ali o diabo falou: olha, é assim que eu tenho arrancado muitas jovens da casa do Deus de vocês, porque eles estão se prostituindo, assistindo filmes pornográficos. Eu via casal de namorados que não eram casados, tendo relações sexuais, e ali o demônio da fornicação, quando aquele casal estava tendo um contato sexual, o demônio ali dava risada, dava gargalhada. Eu pude contemplar também essas aberrações lá no inferno. Irmãos, eu quero deixar bem claro que não é pecado você ter seu carro importado, seu carro popular. Não é pecado você ter sua faculdade. Irmã, não é pecado você ter sua melhor veste. Irmão, não é pecado você se vestir, ter o melhor dessa terra. Mas o orgulho, a soberba, a arrogância, a ostentação, isso é um demônio. E todos esses que estão nessa situação, se não se arrependerem, vão figurar no inferno, vão estar no inferno. E ali
eu pude contemplar também quando o anjo do Senhor falou: servo, vamos em outra dimensão. E abriu um poço muito profundo, muito profundo. E eu vi ali pessoas que estavam ali no inferno, gritando, gemendo. Falava: Jesus, me tira daqui. Eu vi irmãs do círculo de oração. Eu vi missionários. Eu vi presidente de mocidade. Eu pude contemplar ali mocidade da casa de Deus lá. Eu falava: Jesus, por que isso, Senhor? Por que eles estão aqui, Deus? Eu conheço esse povo. São o teu povo. E ali o diabo dava risada e falava, dava aquelas gargalhadas e falava: estão todos aqui, porque estão na casa lá do homem de branco, de qualquer jeito. Irmãos, era terrível, terrível, terrível. E ali aquele demônio ia falando para mim: olha, muitos já não têm mais força para orar, muitos já nem gostam de orar, muitos não jejuam mais, estão em adultério. E ali se levantou um demônio da internet, um demônio pombagira, 7 saias. E ali o demônio olhava assim para mim e falava: olha, eu aqui comando a tecnologia. E eu via muitos cristãos, servos de Deus, de Jesus Cristo, que estavam em pecado, pecavam pelo WhatsApp, com as mensagens profanas, que trocavam mensagem com uma outra pessoa no WhatsApp, e ficavam nu, e mostravam fotos da nudez para uma outra pessoa. E ali Satanás dava a gargalhada e falava: olha, eu estou pegando muitos cristãos na terra, são um mecanismo que eu tenho criado, e eles não sabem, e eles estão caindo na minha armadilha. Eu vi ali um demônio do WhatsApp. Quando esse demônio se levantou, muito feio, e falava: eu tenho pego muitos cristãos, eu faço eles se prostituir no WhatsApp, mandarem e receberem vídeos pornográficos, e estão todos aqui. Irmãos, vamos vigiar com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, vamos vigiar com o WhatsApp. Graças a Deus, eu já desinstalei esse WhatsApp, mas eu não usava com essa afinidade de prostituição. E ali Satanás falava: olha, tenho pego muitos cristãos, tenho arrancado eles da casa do teu Deus, através da internet, do Facebook. E eles ficam ostentando, ficam com ego, cheio de orgulho, com soberba, desfazem de pessoas mais simples. E todos esses que agem assim e não se arrependem, estão aqui. Eu pude contemplar ali mocidade, irmãs do círculo de oração, pastores, missionários, bispos, que usavam o WhatsApp, que usavam a internet, para se prostituir, para trocar mensagem de sexo. E ali eu pude contemplar também quando o anjo do Senhor me mostrou no inferno, quando Satanás entra na casa de Deus e tem colocado divisão, coloca o espírito dos ciúmes, da inveja, da frieza, da incredulidade no coração de homens e de mulheres de Deus. E ali quando Deus usa alguém, ele já não crê mais. O anjo do Senhor fala: olha, nosso Pai não tem se agradado desses. Eles têm que se consertar, a vinda do Senhor está perto, muito perto. E ali o anjo do Senhor me tirou daquele lugar, quando nós fomos flutuando aos céus. Aquela glória, aquele poder, aquela luz muito forte. Eu pude contemplar uma carruagem de ouro, todinha de ouro, irmãos. Aleluia. E ali aquela carruagem foi envolvendo eu e o anjo, e nós fomos subindo ao céu. Mas nós descemos ali antes de ir ao céu, nós chegamos no paraíso. Eu pude contemplar aquelas gramas muito verde,
aquelas gramas tinham vida. Eu pude contemplar ali um rio, aleluia, um rio de águas vivas, de águas cristalinas. E aqueles rios tinham vida, tinham poder. E ali aquele anjo falou assim para mim: mergulha tu nessa água, aleluia. Mergulha tu nessa água. A água é espiritual. E ali eu mergulhava naquela água e sentia aquele poder de Deus. E o anjo do Senhor falava: olha, essa água, você nunca mais vai ter sede. E essa água também é um revestimento espiritual. E ali aquela glória, aquele poder. Eu pude ver flores no paraíso. Eu pude ver jardins, pessoas, até animais. Sim, irmãos, irmãs. Eu vi animais ali no paraíso. Porque Deus criou todos os animais. E os animais também têm corpo, têm alma e têm espírito. E eu vi ali naquele paraíso animais de diferentes espécies. Mas não tinham briga entre eles. Era uma paz muito grande. Eu vi pessoas ali. Eu pude contemplar também pessoas, servas de Deus, que tiveram aborto espontâneo e não conseguiam engravidar porque a bolsa se rompia e não conseguiam segurar o feto. E ali, aquelas crianças olhavam para mim, que foram abortadas espontaneamente, e falavam: olha, diga para os nossos pais, para eles não sofrerem mais, para eles pararem de chorar, porque nós estamos com Deus, e para eles permanecer em Deus, em Jesus Cristo, porque nós queremos eles aqui também. Fala para ele que nós estamos bem. E eu falava: olha, eu vou falar. E ali, quando o anjo do Senhor falava: olha, servo, todos aqueles que têm aborto espontâneo, que não é provocado, que perde espontaneamente, até os fetos estão aqui. A criança que poderia estar lá com eles não pôde porque tiveram aborto espontâneo. A alma deles estão aqui, dessas crianças. Também o anjo do Senhor mostrava para mim quando filhas de pastores, irmãs da casa de Deus, engravidavam e tiravam o filho. Era um aborto provocado. E o anjo do Senhor falava: olha, o pai não tem se agradado. E ali aquelas irmãs, aquelas moças, tiravam os filhos, abortavam de propósito e não conseguiam engravidar mais. E ali o anjo do Senhor olhava para mim e falava: olha, esse aborto que elas forçaram, que elas fizeram com intenção de tirar a vida, o pai vai castigá-la. Agora não poderão ter mais filhos. E eu vi aquelas jovens, com o passar do tempo, chorando e buscava a Deus e pedia perdão. Mas o Senhor falava: por causa que ela abortou de uma forma contrária à palavra de Deus, elas não poderiam mais engravidar. Irmã, eu falo para vocês, jovem, se você está grávida, se você praticou aborto, não faças mais isso, porque Deus não está se agradando dessas práticas. E ali o anjo do Senhor me tirou ali daquele paraíso, quando eu pude ir aos céus. E ali a glória de Deus estava lá, a luz de Deus. Eu pude ver um trono muito, muito, muito grande, um trono, e naquele trono estava Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, irmãos, eu peço perdão aos irmãos pelo meu choro, porque é muita glória, Santo. E ali eu pude contemplar Deus assentado no trono dele. Irmãos, irmãs, posso falar que eu não contemplei Deus, eu não vi o rosto de Deus,
porque o rosto tinha uma luz 1000 vezes mais forte que o sol, aquela luz resplandecente. Quando o anjo do Senhor falava, olha, Deus está assentado no trono dele, eu pude contemplar Deus assentado no trono, com os olhos fixos na terra. E ali o anjo do Senhor fala, olha, servo, essa é a nova Jerusalém. Eu vi aquela cidade brilhante, linda, linda, toda de ouro, e os anjos louvando ao Senhor, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Irmãos, no céu não tem fome, não tem choro, não tem velhice, não tem os problemas da terra que nós enfrentamos no nosso corpo. Lá é vida, lá não tem cansaço, lá não tem morte, lá não tem fome, não tem sede, não tem velhice, não tem doença. E aqueles anjos, aleluia, dizendo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ali eu pude contemplar aquela mesa muito grande, a mesa das bodas do Cordeiro, aleluia. Aqueles talheres todos em ouro, aqueles utensílios todos em ouro, e aquela mesa com milhares e milhares de quilômetros, imensa, muito grande, muito grande, muito grande, toda em ouro, glória a Deus, aleluia. E a glória do Senhor ali, aleluia. E ali quando o anjo do Senhor me tirou dali, daquela cidade, e falou, olha, servo, o Pai quer que eu mostre algo para você. E ali o anjo do Senhor me levou à sala das coroas. E eu pude contemplar, aleluia, glória a Deus, milhares e milhares de coroas, todas em ouro, em glória. Eu falava, Jesus, que maravilha, Senhor. E ali o anjo do Senhor falava, olha, servo, essas coroas são de pastores, são de cooperadores, são de missionários, de irmãs, do círculo de oração, de jovens, que têm pregado o Evangelho como ele é, que têm ganhado almas e discipulado almas para o reino do nosso Pai. E ali eu vi aquelas coroas toda em ouro, glória a Deus. E ali quando o anjo do Senhor falava, olha, contempla tu, vês tu agora essa tela que se abre diante dos teus olhos. E ali eu pude contemplar irmãs do círculo de oração que choravam, chorava muito, chorava, o coração aquebrantado diante do Senhor Jesus, e orava pelas almas, e chorava, e evangelizava, e buscavam as almas, falavam, Jesus te ama, Deus te ama, falava para as pessoas que não conheciam a palavra de Deus, e iam nos hospitais, nos presídios, nas favelas, e evangelizavam. E ali o anjo do Senhor falava, olha, essas servas, esses servos, eles têm sofrido lá na terra por amor às almas do nosso Pai. Mas aqui, quando for o momento deles, se eles perseverar, eles vão ser coroados de glória, vão ser coroados com essas glórias, aleluia. E ali o anjo me tirou daquela sala, a sala das coroas, e me levou para uma outra sala muito grande, muito grande. E ali o anjo falou, olha, essa é a sala da recompensa. Aqui está o galardão dos servos de Deus, das servas de Deus. E ali eu pude contemplar pessoas, servos de Deus, servas de Deus, passando grande provação na terra. Mas elas não desanimavam. Elas oravam e jejuavam, mas elas não murmuravam contra Deus. Pude contemplar também esposas que haviam ficado viúvas e que não se conformavam com a perda do seu marido. Via mães que ficavam viúva dos filhos e choravam aos pés do Senhor. Ah, Senhor, por que tu recolheu meu filho? E aquele choro durante meses e anos.
E o anjo do Senhor fala, olha, fala para essas que os filhos dela se consertaram e estão aqui, para elas não chorarem mais, que brevemente estarão junto com seus filhos e junto com seu esposo, com a sua esposa. Aleluia. Irmão, irmã, se você chora porque do Senhor recolheu o teu filho, a tua filha, porque o Senhor Jesus recolheu o teu marido, a tua esposa, não chores mais. Eles estão com Deus. Eles estão com Deus. E a tua oração, o Senhor não esqueceu de você, aleluia. E ali, quando o anjo do Senhor desceu novamente comigo no abismo, falava, o Pai está ordenando que tu volte ao abismo. Eu falava, Jesus, eu não quero ir, Jesus, eu não quero ir. Eu falava para aquele anjo, mas o anjo falou, o Pai está ordenando, não temas, eles não te tocarão em você. E nós descemos naquele abismo, e quando eu pude contemplar um demônio muito grande, e aquele demônio falava, olha, esses aqui que estão aqui, esses que estão aqui, são aqueles crentes cristãos, que não tem mais compromisso com ele, com o homem lá de cima. E todos esses que dobram o joelho, que não crê que o homem lá de cima ouve e atende às orações, aqueles que não têm mais compromisso com Deus, estão todos aqui. Eu pude ver muitas pessoas, muitas almas ali no inferno. Falava, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Quando o anjo do Senhor me mostrou também algo que eu queria ver, porque eu perdi pessoas da minha família, eu perdi conhecidos meus que o Senhor recolheu aqui da terra, e eu tinha vontade no meu coração de saber se eles tinham partido, se eles estavam com Deus na vida eterna ou sem Deus. E ali o anjo do Senhor mostrou para mim, olha, eu pude contemplar ali, irmãos e irmãs, pessoas que eu conheci aqui na terra, que por causa da incredulidade, perderam a salvação, por causa da mágoa, do orgulho, da inveja. Pessoas ali que estavam na casa de Deus e semeavam contenda, divisão. Pessoas cheias de vaidade. Eu quero falar, a vaidade que eu pude contemplar ali, não era pintura, era a vaidade no coração do homem e da mulher de Deus. E crescia aquela soberba, aquela arrogância. Estavam todos ali no inferno pedindo misericórdia. Falava, Jesus, Jesus, me tira daqui. E o anjo do Senhor falava, olha, agora nós não podemos fazer mais nada. Eles tiveram a oportunidade de se consertar e não fizeram. Ah, irmãos, você pode ter o melhor carro, a melhor veste. Você pode ter o melhor estudo. Você pode ter o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para os filhos de Deus. Mas, irmãos, não deixe o orgulho, a soberba, a arrogância, a avareza entrar no teu coração. Porque ali eu vi muitas almas no inferno com mágoa, com soberba, com orgulho. Pessoas que já não tinham mais amor, só ajudavam pessoas da família. E aqueles irmãos que estavam passando dificuldade, que não era sangue do mesmo sangue deles, eles não ajudavam. E ali eu pude contemplar essas pessoas ali no inferno. Quando também pude contemplar novamente, o anjo do Senhor me mostrou pastores que estavam desconcertados, que abriam ministério, abriam denominações, com a intenção de enriquecer a si próprio, de tirar vantagens financeiras, não tinha amor pelas almas. E ali Satanás oprimia esses pastores, que tinham chamado, não por Deus, o chamado era do homem. Eles se autotitulavam pastores, missionárias, pastoras, mas não tinha amor pelas almas de Deus, vivia em adultério. E eu vi ali também quando esses pastores, essas pastoras, missionárias, tinha um nepotismo. Nepotismo é quando pessoas fundam um ministério, coloca lá o pai dela no ministério, coloca
a cunhada, o irmão, e não dá oportunidade para as pessoas que não são da família de testemunhar, de louvar, de pregar a palavra de Deus na casa do Senhor. E ali o anjo do Senhor falava, olha, todos esses que cometem essas práticas estão aqui. Porque a casa de Deus não é uma casa de divisão. No céu só vai entrar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E eles estavam ali abrindo ministério e outros ministérios conhecidos na terra. Pessoas ali com nepotismo. E o anjo do Senhor falava, olha, a igreja do Senhor não é assim. Não é de pai para filho, de filho para neto. A igreja do Senhor é para todos, independente do sangue. E ali só recebia, eu via quando o anjo me mostrava ali, olha, abriu-se uma tela e o anjo mostrava, olha, falava para mim, olha, vê se tu, olha o que está acontecendo. Quando eu via ali, pastor que só dava oportunidade para o filho, para a filha dele, esposa de pastor, que só dava oportunidade para o marido, ou só dava oportunidade para os membros da família dela, ou dele. E o anjo do Senhor falava, olha, todos esses que estão colocando essa divisão, se não se arrependerem, ficarão aqui no inferno. Diga para eles que Jesus Cristo morreu por todos. E ali o anjo me tirou daquele lugar novamente. E eu pude contemplar a nova Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. A nova Jerusalém, aquela cidade toda de ouro e de cristal. E eu vi milhares de anjos louvando ao Senhor. Pude contemplar novos céus, nova terra. Ah, irmãos, coisa linda é estar ali. Coisa linda é estar ali. Se prepare, coloque a tua vida no altar de Deus. Se conserte espiritualmente com Deus, com Jesus Cristo. Tira o orgulho, a soberba, a mentira, a falsidade, a inveja, a ganância do teu coração. Ame o teu irmão, a tua irmã como a ti mesmo. Glória a Deus. Busque ao Senhor. Ore, jejue e clame. Que o Senhor tem poder e Deus quer te encher do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, e ali o anjo do Senhor falava, olha, lembra, servo, quando tu estava passando daquela grande provação, tu estava desempregado, e os dentes caindo da boca, e você já não tinha condições mais financeiras de pagar um tratamento dentário, e você entregava currículo e a porta não se abria. Tu lembra que mesmo assim, quando você estava nessa situação, a sua mãe enferma, você não murmurava contra Deus. Você ia para a casa de Deus chorando, mas ia. E falava, Jesus, muda a minha vida. Jesus, me tira dessa situação. Eu não tenho homem ou mulher na terra para me tirar dessa situação. Agora é contigo, Senhor. E ali eu falei para o anjo, sim, eu lembro. E o anjo falou, olha, cada vez que você vinha para a casa de Deus e se dobrava o joelho com humildade, com o coração quebrantado, e fazia o que Deus te mostrava, olha aqui o que te espera. Eu pude ver aquela glória, aleluia, coroas cheias de pedras preciosas. E o anjo falava, olha, diga ao meu povo que quando eles estiverem passando por provações, para eles não murmurarem, para eles não deixarem se abater, aleluia, para eles não deixarem de fazer a vontade do Pai, porque o Senhor prova mais aprova, aleluia. E ali, quando o Senhor falou, servo, está na hora de tu voltar, eu falava, não, eu não quero voltar, me deixa ficar aqui, me deixa ficar aqui. E ali eu começava a chorar, mas o anjo falou, olha, está na hora de você ir, mas antes eu vou te mostrar mais alguma coisa. E ali eu pude ver uma irmã que faleceu aqui na terra, que ela tinha um coração muito amorosa, muito cheio de amor de Deus. E aquela irmã ajudava as pessoas em oração, em jejum.
evangelizava. Aquela irmã ajudava até mesmo a repartir o pão dela com quem precisava. E ali eu pude contemplar ela ali no céu. E o anjo do Senhor falou: olha, o Pai se alegrou das obras, das atitudes dessa serva. Mas o que salvou ela foi essas atitudes, mas a fé dela em Deus. A fé dela também ajudou ela. Ela guardou a fé até o último segundo de vida. Ela não murmurou, não blasfemou contra Deus. Ela teve a sua fé em Deus, em Jesus Cristo. E ali eu pude contemplar pessoas da minha família, tio, tia, que haviam falecido, e eu via eles lá no paraíso, lá nos céus. Eu falava: tia, tio, eu estou aqui. Só que eles não me viam. E o anjo do Senhor falava: olha, eles já atravessaram o Jordão, eles estão com Deus. Como eu vi conhecidos, parentes meus também, que infelizmente, irmãos e irmãs, perderam a salvação da alma e estavam lá no Hades, no inferno. E ali o anjo do Senhor mostrava muitos mistérios para mim, e que o Senhor falava: desses mistérios tu não contarás lá embaixo. Ai de ti, se você contar. São mistérios entre eu e você. Guarde para você. E esses mistérios eu quero falar para vocês, irmãos e irmãs, que no momento certo você vai saber, quando vir o arrebatamento da igreja. E ali o anjo do Senhor falava: olha, o que está para acontecer sobre a terra. Ali quando eu olhei para o alto, eu vi um relógio todo de ouro, faltando poucos segundos para dar meia-noite. E ali aquela noiva, glória a Deus, aleluia. A noiva que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Aquela noiva toda enfeitada, com aquelas roupas resplandecentes, faltando colocar, apenas subir um degrau. Quando Jesus olhava para o Pai e falava: Pai, agora não, Pai. Tem misericórdia. Tem muitas almas ainda que precisam se chegar a Ti e ter a salvação. E ali Deus tinha misericórdia por causa de Jesus, porque Jesus chorava pelas almas. Mas o anjo do Senhor falava: olha, está muito próximo ao arrebatamento na terra. E eu vi os anjos com trombeta de ouro. Anjos ali, serafins, todos prontos para vir buscar a igreja do Senhor Jesus. E ali também eu pude contemplar a grande tribulação. Eu vi as milhares e milhares de pessoas na terra. Via crente, viam pessoas católicas, pessoas de outras religiões, e falava: Jesus me salva, Jesus me salva. E aquela escuridão, e aquela tribulação, quando o anjo do Senhor mostrou para mim: olha, essa é a grande tribulação. Todos aqueles que ouvem a minha palavra, a palavra do nosso Pai, a palavra de Deus, e não praticam, e não se arrependem de não praticar, ficarão na grande tribulação. E ali o Senhor me mostrava o anticristo vindo da Europa, muito belo, muito formoso, que assinava um acordo de paz por um bom tempo na terra. Mas depois desse tempo, ele mostrava quem ele era. Eu via ele metade homem e metade monstro. O espírito de anticristo. E o anticristo, ele já está na terra. É um homem muito inteligente. E o Senhor mostrou para mim, ele está ali na região da Europa, dos lados da Europa. Mas ali o anjo do Senhor falou: olha, está na hora de tu voltar. E eu falava: não quero voltar, eu quero ficar aqui. Me deixa ficar aqui. Mas o anjo do Senhor falava: não, o Pai está ordenando que tu voltes. E ali quando o anjo do Senhor desceu, eu vi o meu espírito entrando no meu corpo novamente. E ali o anjo do Senhor desapareceu. E minhas lágrimas, eu glorificando a Deus, chorando, sentindo a presença do Pai, do Senhor Jesus. O Senhor se manifestou poderosamente ali, que pessoas da minha casa sentiram a paz de Deus, o poder de Deus. Irmãos,
A intenção de eu colocar esse vídeo aqui no YouTube, eu não estou preocupado em ser conhecido, eu não estou preocupado com fama, eu estou transmitindo a mensagem de Deus. E eu quero deixar bem claro algo aqui. Eu sou servo do Senhor Jesus, como você é, como a irmã também é serva de Deus. Se os irmãos e as irmãs sentirem de me convidar, eu vou deixar bem claro aqui, que eu não cobro para pregar a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus, porque o Senhor disse, ai de ti, se cobrar para dar testemunho na terra. Tu não vai gravar CD, tu não pode comercializar essa obra, essas visões, essa revelação, porque é santo, porque tem preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo, que te limpa, que te liberta, que te cura, que te perdoa de todo mal. E ali o anjo do Senhor transmitiu essa mensagem. Irmãos, se vocês sentirem de me convidar, amém. Mas vou deixar bem claro que eu não quero um centavo, eu não vou cobrar financeiramente por esse testemunho. Porque o Senhor assim me ordenou. Mas o Senhor falou, tu pode até publicar, mas ai de ti se cobrar para testemunhar. Ai de ti se cobrar para pregar a palavra do Senhor. Irmãos, para a glória do Senhor Jesus, pela infinita misericórdia dele, esse foi o arrebatamento do Senhor. Tem outros mistérios que eu não posso falar, que Deus não me permitiu falar, não está permitindo eu falar. E o Senhor falava, olha, antes de eu voltar, o Senhor falava para servo, eu te dei o dom da cura. Tu vai orar para as pessoas e as pessoas vão ser curadas. E tu também vai orar para muitas pessoas e tu vai orientar elas a buscarem o médico da terra, porque muitos têm sido negligentes e não estão tomando os comprimidos que os médicos passam. Estão sendo negligentes e depois se colocam em prova e falam que é eu que estou provando, quando na verdade eles estão sendo negligentes. E o Senhor falava, olha, eu te dou o dom da cura, eu vou te dar visões. Quando tu orar para alguém, tu vai orar e também vai ter que orientar as pessoas a irem buscar na ciência da terra. E muitos eu curarei pela fé. Muitos que não duvidarem serão curados e receberão bênçãos e vitórias. Mas eu quero um conserto do meu povo. Eu quero que o meu povo se santifique, que busque com sinceridade, com humildade no coração, sem ira, sem ódio, sem ciúmes, sem inveja, sem soberba, sem incredulidade, sem achar que ele ou ela é o melhor que existe. Não, tem que ser melhor para mim. Porque o anjo do Senhor ali, quando eu estava no céu, mostrou para mim pessoas cristãs, evangélicos, competindo um com o outro. Um queria mostrar que era mais usado que o outro. Um queria mostrar que tinha a melhor roupa que a outra pessoa tinha. Um queria se aparecer com um carro, mostrando que tinha o carro melhor do que do outro irmão. E ali o anjo do Senhor falava, olha, se eles não se arrependerem, eu vou tirar. Eu vou tirar tudo. E eles, se não se arrependerem, vão descer ao inferno. Irmãos, você pode ter tudo, mas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que esse demônio, esse espírito da soberba, da arrogância, da mania de grandeza, não domine o teu coração, que o orgulho não domine a tua alma. Isso o Senhor te deu, irmã, irmão. Ajude quem precise. Porque o anjo do Senhor mostrava ali no céu que quanto mais um servo de Deus, uma serva de Deus, tinha e ajudava alguém que era pobrezinho financeiramente, que estava desempregado, que não tinha condições na terra, ali quanto mais a pessoa ajudava, essa pessoa que ajudava recebia de Deus porção dobrada das bênçãos do Senhor e na vida espiritual. Irmãos, até aqui, esse testemunho. O meu nome é Reginaldo Silva de Moura. Eu moro aqui em Itaquera e congrego na Igreja Vida e Unção. Moro em Itaquera, São Paulo. Eu só estou compartilhando esse testemunho porque o Senhor me ordenou. Eu estou até meio gripado. Peço perdão aos irmãos. Peço perdão aos irmãos,
porque o Senhor já estava requerendo de mim, e me colocou num leito de dor, porque eu não queria testemunhar, mas o anjo do Senhor falou, o Pai está ordenando para edificação, para consolação e exortação da igreja do Senhor, da minha igreja, que tu dê testemunho. Irmãos, esse é o testemunho do Senhor. Tem muitos mistérios que eu não posso falar, porque Deus não ordenou eu falar. Irmãos, o meu nome é Reginaldo Silva de Moura. O meu telefone vai estar aqui no YouTube. Aqueles que sentirem no coração de me convidarem para pregar, para dar o testemunho, eu não vou cobrar pelo testemunho, porque o Senhor não quer que eu faça isso. Porque o anjo do Senhor falava, olha, o Pai tem arrebatado muitos servos e muita serva. Muitos têm contado mentiras. Muitos têm contado mentira sobre o arrebatamento. E o Senhor falou que por causa das mentiras, muitas almas estão saindo da casa de Deus. E muitos têm usado as revelações de Deus, as visões que o Senhor revelou do arrebatamento para fazer comércio, para terem status na terra, para terem ganhos materiais e financeiros. E o Senhor falou que não está contente e que o Senhor ia tocar em um por um desses servos e dessas servas que estavam agindo assim, se não se arrependesse, e que grande seria o ai. Mas aqui, irmãos, está esse testemunho que eu afirmo novamente, é fiel e verdadeiro. Quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. E eu quero agradecer a todos que fiquem com o Senhor Jesus, perseverem, não desanime, lute até o final, porque Deus está contigo. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, a santa paz de Deus esteja em todos os vossos corações, hoje e para todo sempre. Amém.